Então, Bolsonaro e o Procurador-Geral da República são todos interessados nisso. Então, eles flertam com a ideia de que os juízos de Lula poderão ser anulados e que Lula poderá ser o candidato em 2022. Os mais apressados, eu diria os mais ingênuos, saem logo comemorando e em seguida não podem explicar qualquer revés que ocorra nessa linda estratégia que devolveria Lula à presidência da República, o Brasil a 2010 e a felicidade geral da nação novamente restabelecida. Ora, isso faz caso omisso da grave crise que nós vivemos, dessa gigantesca crise econômica, da crise do sistema político, da qual Lula é um ingrediente claro, e além do que nós discutimos na minha última intervenção aqui, Romos. Você lembrava a decisão, na terça-feira passada, de interdição de Rafael Correa, e eu lembrava da interdição de Evo Morales para ser senador por Cochabamba. De tal maneira que em toda a América Latina está claro que essa é uma estratégia muito, muito eficaz de aquilatar, né, de modular a força da crise política em favor da classe dominante. E, por último, tampouco quero me estender sobre isso, qual seria o programa que o Lula apresentaria? Então, o Lula teve algo de novo no discurso do dia 7 de setembro, é que ele não tem nada de novo a dizer para o Brasil. Qual é o programa? Qual é o programa que finalmente vai redimir o Brasil num processo eleitoral? E essas questões, elas são as relevantes, né? Porque do lado do Paulo Guedes e do protofascista Bolsonaro, eles têm um programa cada dia mais claro. E eles estão dominando a opinião pública, Ramos, e meus estimados pressionautas, ganhando a opinião pública para algo essencial. Essa é a grande questão da vida política brasileira. Paulo Guedes e o tosco, supostamente tosco, presidente da República, eles estão ampliando uma hegemonia dentro do liberalismo. Ilusões do empreendedorismo, da natureza da crise, a pandemia, mas, sobretudo, porque a oposição liberal de esquerda não afirma suas teses. E, na medida que não afirma suas teses, quais teses? O que fazer com a dívida interna, uma auditoria da dívida, a estatização do sistema bancário, o controle da conta de capitais, o limite do latifúndio, da expansão da renda da terra, o protecionismo econômico, todas as grandes questões que têm que ser colocadas estão ausentes do debate público, de maneira que Paulo Guedes e o protofascista navegam sozinho. Como eles têm um monopólio midiático em favor do programa ultraliberal, as chances do liberalismo de esquerda são cada vez mais diminutos, sobretudo se eles não afirmam as teses claramente. Esse é o drama, Ron. Ô, Nildo, se eu compreendi bem o que esse pessoal estava dizendo aí, seria um uso esperto, maroto, assim, maquiavélico, de revolucionários da bandeira do eleitoralismo dentro dessa instituição viciada, institucionalidade, se a gente pode chamar assim, viciada pós-golpe, pós-processo golpista, que é o seguinte: bom, a gente vai colocar todas as fichas em Lula 2022, porque aí isso tende a ser frustrado mais uma vez, a gente não acredita que haverá condições de Lula ser eleito, tende a se repetir 2018, no nível de farsa, falsificação, etc e tal, mas aí essa frustração vai ser importante para a mobilização, e aí sim, quem sabe, a gente partir para um horizonte revolucionário. Bom, eu vejo o futuro repetir o passado, porque a gente acabou de ver isso em 2018 e a gente não viu nada disso. Inclusive com uma boa dose de trabalho do próprio PT para evitar isso, com aquela substituição do Lula pelo Haddad, né, que foi o partido que fez a substituição, não foi a Justiça Eleitoral que tirou. E mais do que isso, o Haddad, depois daquela participação vexatória, em que impôs uma derrota política maior ao lulismo, mais do que a derrota eleitoral, né, chamando Janot para ministro da Justiça e sendo esnobado, chamando Joaquim Barbosa e sendo esnobado, dizendo que o ministro da Fazenda seria Marcos Lisboa, um dos autores da Ponte para o Futuro, dizendo que Sérgio Moro prestou relevantes serviços ao Brasil numa entrevista em rede nacional de televisão e no dia seguinte reconhecendo a derrota e desejando boa sorte ao Bolsonaro. Isso daí tende a se repetir em 2021, né? O senhor acha que o juiz Sérgio Moro ajudou o Brasil com a Operação Lava Jato ou perseguiu o seu partido e o ex-presidente Lula? Eu acho que, em geral, ele ajudou. Em relação à sentença do Lula, acho que tem um erro que vai ser corrigido pelos tribunais superiores, porque ele não apresentou provas contra o presidente. Mas, em geral,
Eu acho que o Sérgio Moro fez um bom trabalho, embora eu acho que ele tenha soltado muito precocemente os empresários e liberado dinheiro roubado para esses empresários usufruírem a vida, gozarem a vida. Então, no geral, eu acho que o saldo é positivo, mas há reparos a fazer.